Eu ressalto que todos os 6 candidatos a prefeito das coligações do pleito deste ano foram convidados e cito a ausência de Sidney Franco da Rocha. Conforme as regras, quando algum candidato não comparece ao debate, o espaço reservado a ele, definido conforme sorteio previamente realizado, permanece vazio. Lembrando que o nome do candidato ausente continua nos recipientes que serão usados para sorteio. Vamos, então, ao sorteio do primeiro tema a ser debatido. Primeiro tema, transporte público. Eu vou sortear agora o candidato que fará a pergunta. Candidata Flávia Lancha. E agora quem responderá? Sidney Franco da Rocha, candidato ausente. Então, conforme as regras, Flávia, a senhora faz a pergunta. A senhora tem até 1 minuto para formular a pergunta, que obviamente ficará sem resposta. Eu queria dizer primeiro, sou iniciante em campanha, mas fui em todos os debates. Confesso que fiquei muito nervosa no começo, mas mesmo assim, não faltei de nada que fui convidada. E acho uma falta de respeito para o eleitor e para quem está promovendo os debates. A minha pergunta é óbvia. Como todos sabem, da ligação que Sidney tem com a empresa São José, como ele pensa em resolver esses problemas de tarifa alta, dos ônibus nesse estado depressivo que todos sabem, e falta de acessibilidade, e todos os problemas que a sociedade anseia por melhorias. Muito obrigada. Agora eu vou sortear mais um tema, o próximo tema a ser debatido. Próximo tema, assistência social. Não, Flávia, é uma pergunta para o candidato. Agora, quem fará a pergunta? Tiago Rodrigues fará a pergunta. Vou sortear quem vai responder agora. Quem responde é Gilmar Dominici. Tiago, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Candidato Gilmar, Franca é uma cidade extremamente desigual. Grande parte da população precisa da assistência da prefeitura em relação a projetos. Nós temos aqui em Franca o Centro Pop, que é um centro de atendimento à população de rua. Eu gostaria de saber quais são as propostas do seu governo para essa questão das pessoas de rua. Gilmar, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Olha, a população de rua é uma realidade em Franca, como é em várias cidades, principalmente de porte médio e grande. Então, nós temos que ter política para atender a essa população. O Centro Pop, hoje, é a política existente. Ele precisa ser melhorado, não é? Ele funciona só um período, ele tem que ser aprimorado para atender, de fato, essa população de rua, né? Inclusive fazendo a distinção entre população de rua usuária e não usuária de drogas, porque nós temos uma parte dessa população de rua que é usuária de droga. Então, quando eu fui prefeito, nós criamos o CAPS Álcool e Drogas, né? Esse CAPS, inclusive, agora tem um projeto para ele funcionar 24 horas. Nós precisamos fazer um trabalho de sintonia entre o Centro Pop e o trabalho de recuperação de drogados, porque grande parte do problema está relacionado às pessoas que, infelizmente, faz uso de droga e depende de um atendimento nessa área também. Nós pretendemos fazer esse trabalho conjunto. É 1 minuto e meio. É 1 minuto e meio. Então, além disso, né, porque a gente está tratando aqui de assistência social como um todo, nós temos que ter, na nossa política de assistência social, o foco nas populações vitimizadas. Seja no caso das mulheres vitimizadas, das crianças abandonadas, né, das crianças que sofrem maltratos, seja relativo aos idosos. Quer dizer, a prefeitura tem que focar a sua ação social nas populações com alta vulnerabilidade social. Obrigada, Tiago. 30 segundos para a réplica. Aqui em Franca, existe muito presente na cidade um discurso higienista, de exclusão da população de rua da cidade. Eles são os invisíveis, mas são os invisíveis que incomodam.
incomodam essa população. Nós queremos olhar para todas as pessoas. Nós achamos que a melhor política para resolver esse problema da situação de rua é dando oportunidades, é gerando emprego. Inclusive, nós temos um projeto de levantar cooperativas, principalmente no ramo de reciclagem, para que possa ter desenvolvimento econômico e renda para essa população, para que ela tenha uma segunda chance. Obrigada, Tiago. Gilmar, 1 minuto para a tréplica. Inclusive, quando eu estive na prefeitura, nós criamos uma cooperativa de catadores que auxiliou muito no trabalho da coleta seletiva em Franca. E eu concordo com o Tiago que nós temos que olhar com respeito a essa população de rua, porque grande parte dessas pessoas que estão na rua não escolheram estar na rua. Estão lá por problemas relativos às condições sociais que nós vivemos, relativos a problemas familiares. Então nós temos que respeitar essas pessoas e procurar ajudá-las. Não é só essa história de falar assim, eu vou lá na igreja, eu falo que tem que cuidar bem do meu semelhante, e depois no dia a dia eu olho com desprezo para as pessoas. Não é isso, nós temos que trabalhar, e o município pode fazer isso. O centro pode ser transformado em um local que de fato vai contribuir para emancipar essas pessoas, para dar condição para que ela tenha uma condição de trabalho, para que ela tenha atendimento de saúde, até porque, além de tudo, grande parte das pessoas que estão na rua aí são pessoas da própria cidade de Franca, são moradores de Franca que saíram das suas casas e estão esperambulando. Muito obrigada, candidato. Vamos agora ao sorteio de mais um tema. O tema agora é saúde. Farei sorteio do candidato que fará a pergunta. Quem fará a pergunta, doutor Ubiali. E agora sortearei quem responderá. Quem responde é Tiago Rodrigues. Doutor Ubiali, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. A imprensa tem divulgado dados terríveis sobre a saúde da nossa cidade, com falsos médicos, com mortes no pronto-socorro, superfaturamento e o péssimo tratamento aos profissionais da saúde. Ontem mesmo tinha gente deitada no chão do pronto-socorro esperando atendimento, foi mostrado pelo Jornal da Cidade. Eu sou médico e, como deputado, ajudei muito a saúde de nossa cidade. Poderia dizer que ajudei a trazer a UPA enquanto deputado federal, e é verdade. Poderia dizer de várias outras ações que eu tive. O que você pretende fazer para que a nossa saúde seja resolvida? Como é que você pretende atuar na saúde de Franca? Tiago Rodrigues, 1 minuto e meio para a resposta. O que temos em Franca não é um caos da saúde, é um projeto de saúde que beneficia principalmente, que é um modelo curativo de saúde. Espera a pessoa ficar doente para depois tentar resolver o problema. Esse modelo é obsoleto, é atrasado. Nas nações mais desenvolvidas do mundo já se desenvolve um modelo de saúde mais preventivo e não curativo. Porque esse modelo curativo de saúde, que é o atual, que a prefeitura atual investe, ele apenas beneficia os planos privados de saúde, a indústria farmacêutica. Então, esse projeto tem lado. O que nós queremos fazer? Nós queremos fazer com que a atenção básica ela seja primordial na saúde coletiva de Franca. Porque, para você ter uma ideia, se você universaliza o atendimento na atenção básica, você resolve até 80% das doenças da sociedade. Então, se nós temos essa crise nos pronto-socorros, é porque, de fato, você não tem essa atenção básica universalizada. Outra coisa também importante, inclusive essa atenção básica, você teve redução da verba voltada para ela de aproximadamente 3, 4 milhões de reais. Então, a Prefeitura do Pessoal, com certeza, irá investir na atenção básica, principalmente com a contratação de equipes de saúde da família, que serão multidisciplinares, com médico generalista, enfermeiro, psicólogo, assistente social, e essa equipe vai ser a responsável por determinar a política de saúde. Porque você fazendo esse atendimento regionalizado é que você vai resolver o problema dos bairros de fato. Obrigada, doutor Ubiali. 30 segundos para a réplica. Na verdade, a prevenção é fundamental, mas você não pode abandonar quem está doente hoje e não fazer as cirurgias eletivas que tem que ser feita e não dar o atendimento que precisa ser dado. E você tem que também ter um atendimento rápido para que as pessoas que estão procurando um socorro médico, esteja com febre, esteja com suturas, sejam atendidas. Para isso, a gente criará o AMA, que é o atendimento médico ambulatorial, junto às UBSs. E vamos fazer as nossas Obrigada, AMAs. Candidato. Tiago, 1 minuto para a tréplica. Nós discordamos do doutor Ubiali nesse ponto, porque eu acho que uma coisa não exclui a outra. Nós queremos fazer um projeto que, de fato, ele seja um projeto a longo prazo.
prazo, resolvendo os problemas de curto prazo. A gente não vai simplesmente abandonar a atenção emergencial, mas nós queremos fazer sim com que gradativamente Franca tenha um modelo mais voltado para o atendimento primário do que para o atendimento emergencial. Porque com uma população, necessariamente, com esse atendimento de qualidade é que nós vamos melhorar. Além disso, a saúde tem que ter um olhar integrado. A poluição do ar aqui em Franca é alta. E por isso que é necessário investir em transporte coletivo, para que as pessoas deixem o carro em casa, para que assim melhore a qualidade do ar. Além do investimento em infraestrutura de esporte também, porque uma população que pratica mais esporte também vai ser uma população mais saudável, vai conseguir levar a sua vida com qualidade. E nós temos que dar dignidade às pessoas, porque a partir do momento que as pessoas não estão estressadas e estão felizes, com a sua cidadania resolvida, é que de fato nós teremos uma saúde melhor. Obrigada. Vamos ao sorteio do próximo tema a ser debatido. Próximo tema, política. Vou sortear quem fará a pergunta. Bom, quem faria a pergunta seria Sidney Franco da Rocha. E como o candidato sorteado para perguntar ele não compareceu, quem formula a pergunta é o jornalista do Núcleo de Política, o Edson Arantes. Eu vou sortear agora quem vai responder. Quem responde é o doutor Ubiali. Edson, 1 minuto para a pergunta. Doutor Ubiali, a política em Franca esse ano pegou fogo. Pela primeira vez na história, um prefeito da cidade sofreu um processo de impeachment. Os vereadores do seu partido, PSB, os 3 votaram contra a cassação do Alexandre Ferreira. Se o senhor fosse vereador, o senhor teria cassado o Alexandre? Doutor Ubiali, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Teria cassado. Eu pedi a cassação do Alexandre bem antes desse problema da saúde, porque o Alexandre perdeu uma escola de ensino técnico superior que a gente tinha enviado para Franca. O Alexandre não fez aquilo que ele foi, entre aspas, treinado para fazer. Ele continuou fazendo exatamente o que estava fazendo o candidato anterior, que é o Sidney, quando foi prefeito. Não houve mudança na política. O que houve foi um aumento da crise financeira e a incapacidade que se tem de fazer as coisas quando você não tem dinheiro. Então, você vê hoje na propaganda eleitoral que ele diz assim, na minha época tinha uma grande empregabilidade, tinha muito emprego, gerava emprego, eu fiz isso, fiz aquilo. Era um outro momento. A política naquele momento crescia, nossa economia crescia 9% naquele momento. Então, eu acho que o Alexandre errou do começo ao fim, ele não sabia tratar os funcionários públicos, ele maltratava os funcionários públicos, assim como o Sidney maltratava não só os funcionários públicos, mas também as pessoas da cidade, agredindo pessoas na rodoviária, agredindo os soldados no trânsito, quer dizer, mostrando um tipo de coronel que ele sempre foi, que o Alexandre continuou, e, na verdade, não há diferença entre o governo do Cid e do Alexandre. Só do Alexandre apareceu mais, até porque ele não tem a mesma habilidade de mentir para as pessoas como o Sidney tem no seu programa de rádio. Muito obrigada, candidato. Edson, 30 segundos para a réplica. Doutor Ubiali, mas na campanha eleitoral de 2012, no segundo turno, o senhor subiu no palanque com Sidney Rocha e com Alexandre Ferreira. Como que o senhor explica isso aos seus eleitores? Doutor Ubiali, 1 minuto para a tréplica. De uma forma muito simples. Eu era candidato e fui candidato e trazia já as inovações que eu quero fazer agora. Que se tivesse feito antes, teria evitado muitas mortes no pronto-socorro, teria dado uma segurança muito melhor, evitado vários estupros, porque eu já dizia o que eu queria fazer naquela época. No entanto, a cidade, porque acreditou na farsa que o Sidney montou, dizendo que o Alexandre era mais preparado, e devia ser, porque era o mesmo programa dele, e quando a cidade nos colocou na opção entre 2 candidatos, meu grupo avaliou que a melhor posição ou era ficar absolutamente neutro, ficar fora da política, ou então fazer a indicação de alguém que poderia fazer um bom governo. A decisão do grupo foi essa e eu me comprometi com eles, olha, tudo bem, vamos fazer, mas vamos cobrar desse governo, vamos participar. Ele foi conversar com a gente, disse que ia fazer moradia, ia melhorar a segurança, que a saúde ia ser de excelência, que ia fazer a saúde preventiva. Muito obrigada, candidato. Agora nós vamos ao sorteio do próximo tema a ser debatido. Próximo tema, administração. Sorteio agora quem fará a pergunta. O candidato Gilson de Souza fará a pergunta e vou sortear quem responderá. A resposta agora será de Flávia Lancha.
Por gentileza, Gilson, 1 minuto para a pergunta. Queria perguntar, Flávia, qual é o modelo de gestão? Eu conheço os municípios do estado de São Paulo, nós temos 645 municípios no estado. E a grande dificuldade que a gente sente com os prefeitos é questão de gestão. Quer dizer, você ter as dificuldades para você avançar e atender as necessidades que realmente o seu município espera de um gestor. Qual seria o seu modelo de inovação? Flávia, a senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Administração é o que eu mais faço na minha vida. Meu modelo será uma gestão participativa. Será uma gestão que vai trazer os servidores, vai motivá-los, valorizar para que eles deem o seu melhor. Uma gestão em que temos que parar com a disputa vereador e legislativo e executivo, vereador e prefeito. Temos que buscar soluções para melhorar a nossa cidade. Nossa cidade precisa avançar. E é assim, em conjunto, que nós vamos conseguir avançar. Nós temos que trazer novas indústrias, nós temos que criar novos empregos. E sim, nossa região é muito forte. Ela é forte. Franca tem a cadeia do calçado, mas não tem a cadeia da lingerie e não tem a cadeia do café. O turismo está esquecido. Nós temos que pensar numa cidade que seja forte junto com os seus municípios. Temos que valorizar o nosso município. Nós temos 2 identidades geográficas, do calçado e do café. Isso gera renda, isso é turismo. Tem que ser valorizado em conjunto com todas as cidades da região e fazer de Franca uma cidade tão forte quanto a região de Ribeirão Preto, uma metrópole mesmo. Gilson, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Eu vou avançar muito mais. Nós vamos criar a Secretaria de Assuntos Avançados. Nós temos que potencializar cada vez mais o que nós temos de bom. Vamos criar uma festa que é Coisas do Brasil, onde nós vamos poder trazer e levar Franca, não só no cenário nacional, como também no cenário internacional. Podemos fazer a festa do café, a festa do sapato e outras atividades. Muito obrigada, candidato. Flávia, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Outra questão muito importante. Para você ter uma gestão competente, você tem que se cercar de pessoas competentes. Não tenho ligação nenhuma com partidos. Minha ligação é com eficiência. E é isso que eu quero trazer. Fiz isso na minha vida inteira. Tenho orgulho de dizer que eu tenho uma empresa de sucesso, sim. E é esse sucesso que eu quero levar para a Prefeitura de Franca. Nossa cidade precisa de cuidado. Esse cuidado que nós mães, nós mulheres, temos já dentro de nós. E é esse olhar para as pessoas. Uma gestão de pessoas para pessoas, preocupadas com você, que paga seu imposto, e de não ser roubado. Honestidade e competência. Esse é meu modelo de administração. Obrigada. Agora vamos ao 6º tema a ser debatido. O 6º tema será economia. Agora, obviamente, só restou no recipiente o nome de Gilmar Dominici. E para responder também, obviamente, só resta o nome de Gilson de Souza. Gilmar, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Olha, quando eu assumi a Prefeitura de Franca, pela primeira vez em janeiro de 1997, o Brasil passava por uma grande crise. Franca, então, nem se fala. Nós tivemos que tomar como primeira medida a criação de uma frente de trabalho para auxiliar as pessoas que estavam desempregadas. De lá para cá, nós trabalhamos bastante, criamos o Banco do Povo, ampliamos o Distrito Industrial em mais de 500 mil metros quadrados de área que estava ociosa e que foi comercializada. E esse trabalho todo que nós fizemos, levando as indústrias de calçado, pequenas indústrias para Francal, instalando a primeira incubadora de empresas em Franca, fazendo um trabalho importante para privilegiar as pequenas empresas nas exportações, nós conseguimos também, com a ajuda da Prefeitura, recuperar a economia de Franca. Eu queria saber do Gilson qual é a sua proposta para essa área, caso seja eleito.
Gilson de Souza, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Primeiro, vamos criar a Escola Virtual dos Servidores. Quero aqui também aproveitar, parabenizar também todos os professores pela pontuação, em primeiro lugar no IDEB. Parabenizar em primeiro e terceiro, não só os professores, como também os alunos da rede. Você, para avançar, você precisa dar a qualificação. Você ter uma equipe técnica preparadíssima para você poder avançar nos bons projetos. Quando se fala em trazer indústrias para Franca, isso é muito importante. Mas ninguém vai fazer investimento em município nenhum se ele não tiver o diagnóstico real da vida real de um município. Isto é a realidade. Quando se fala, eu conheço, eu sou empresário, eu faço, política é um pouco diferente. A política é o relacionamento e você tem que ter o diagnóstico, porque sozinho você não avança. Então, o que nós vamos fazer dentro dessa visão? Primeiro é conservar o que a gente tem, manter o emprego aqui e não deixar embora. Isto é uma política certa. Fortalecer as empresas, todos os setores, seja na lingerie, seja no sapato, seja a indústria do agronegócio, você fortalecer essa economia de uma forma muito forte. Agora, para isso, você precisa estar no conhecimento e no relacionamento, senão não vai avançar. Obrigada, candidato. Gilmar, o senhor tem 30 segundos para a réplica. E eu quero falar sobre um projeto que nós temos, que é criar as condições para um novo distrito empresarial, com enfoque não só para indústrias, mas para outras empresas como prestadores de serviço, call center, que hoje tem expandido muito esse setor de serviços no nosso país, e Franca é uma cidade importante, bem localizada. Nós vamos fazer uma parceria com a iniciativa privada para viabilizar uma nova área que seja possível instalar um novo distrito empresarial. Obrigada, candidato. Gilson de Souza, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Eu quero dizer, ontem eu estive visitando o distrito industrial. A empresa que mais cresceu está lá, aluga-se, os barracão está tudo parado. Nós não podemos agora pensar até em avançar no outro distrito industrial. Nós temos que pensar agora ajudar realmente as empresas que estão para fechar. Nós temos que criar alternativas aí. Eu estive visitando as pequenas, grandes e médias empresas. As dificuldades são muitas. Nós precisamos abrir um debate com todos os setores, com todos os segmentos da sociedade. Esse não é um envolvimento só do prefeito, você tem que debater, você tem que buscar as alternativas no governo estadual, no governo federal, você tem que avançar um pouquinho mais até no mercado internacional, senão você não vai sair disso. O discurso é, vou trazer empresa, mas que jeito, qual é o modelo para trazer? Cadê o dinheiro para trazer as empresas? Se nós estamos aqui, elas estão indo embora. Então, o que nós temos que fazer é isto, é cuidar bem do que nós temos para não perder o emprego. Muito obrigada, candidato. Assim chegamos ao final do segundo bloco deste debate. No próximo bloco, os candidatos responderão a perguntas feitas pelos jornalistas com base em questões enviadas pelos ouvintes, pelos leitores e pelos internautas. Eleições 2016. O GCN tem um lado do eleitor. Difusora está